Olá, meus alunos. Aqui é a professora Keila com mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós iremos abordar o assunto crônicas, né? Gênero textual crônica. A crônica é o único gênero literário produzido para ser veiculado na imprensa, revista ou jornal. Na verdade, ela é feita com uma finalidade: agradar os leitores dentro de um mesmo espaço e localização, criando-se assim uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. O cronista dá às crônicas um toque próprio, incluindo em seu texto elementos com ficção, fantasia e imaginação. Pode-se dizer que a crônica situa-se entre o jornalismo e a literatura. A crônica narrativa tem por eixo uma história, o que a aproxima do conto. Pode ser narrado tanto na primeira quanto na terceira pessoa do singular. Texto é lírico, no poético ou mesmo em prosa. Comprometido é com fatos do cotidiano. Sempre fatos que acontecem na vida das pessoas, né? Pode ser o artigo especial sobre literatura, assuntos científicos, pode ser esportes e etc. Em jornal ou outros periódicos. Pequeno conto baseado em algo do cotidiano, normalmente possui uma crítica indireta. Geralmente as crônicas apresentam linguagem simples, espontânea, situada entre a linguagem oral e a literária. Podemos determinar 5 pontos: narração histórica pela ordem do tempo em que se deram os fatos. Muitas vezes a crônica vem escrita em tom humorístico. Exemplos deste tipo de crônica são os autores Fernando Sabino e Milão Fernandes. A crônica humorista apresenta uma visão irônica ou cômica dos fatos, e a crônica reflexiva, reflexões filosóficas sobre vários assuntos, apresenta uma reflexão de alcance mais geral a partir de um fato particular. A crônica é primordialmente um texto escrito para ser publicado no jornal. Há semelhanças entre a crônica e o texto exclusivamente informativo. Assim como o repórter, o cronista se inspira nos acontecimentos diários, que constituem a base da crônica. A crônica, na maioria dos casos, ela é um texto curto e narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio escritor ele está dialogando com o leitor. Ao desenvolver seu estilo e ao selecionar as palavras que utiliza em seu texto, o cronista está transmitindo ao leitor a sua visão de mundo. A origem da crônica deriva do latim crônica, que significava no início da era cristã o relato de acontecimentos em ordem cronológica, a narração de histórias segundo a ordem que se sucedem no tempo. Era, portanto, um breve registro de eventos. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Agora nós vamos rever, fazer um resumo da crônica, vendo as suas características principais, né? A crônica, ela é uma narração curta, descreve fatos da vida cotidiana, ela pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e ou irônico, possui personagens comuns, segue um tempo cronológico, né, determinado, uso da oralidade na escrita e do coloquial na fala das personagens, linguagem simples, narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso, né? Um fato. Agora nós iremos fazer uma leitura de uma crônica. Eu escolhi aqui 2 crônicas para a gente fazer a leitura para vocês. A primeira crônica é Pneu Furado. O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha,
tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: Pode deixar, ele trocaria o pneu. Você tem macaco? Perguntou o homem. Não, respondeu a moça. Tudo bem, eu tenho, disse o homem. Você tem estepe? Não, disse a moça. Vamos usar o meu, disse o homem. E pôs-se a trabalhar trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. Puxa, você trocou o pneu para mim? Muito obrigado. Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar. Coisa estranha. É uma compulsão. Sei lá. Essa crônica é de Luiz Fernando Veríssimo. E a próxima crônica também é muito legal, é do mesmo autor, Fernando Veríssimo, e o tema é Pai, não entende nada. Um biquíni novo? É, pai, você comprou no ano passado, não serve mais, pai. Eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, este ano tem 15, não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem, está bem. Toma o dinheiro, compra um biquíni maior. Maior não, pai, menor. Aquele pai também não entendia nada. É muito interessante as crônicas desse autor. Espero que vocês tenham gostado. Pause o vídeo e faça a sua própria leitura das crônicas ou faça pesquisas de outras crônicas humorísticas, né? Pode ser desse autor aí, tem vários outros autores e vocês podem ler, fazer a leitura e postar lá no grupo. Tenha uma boa noite, até a próxima aula.